Muito bom estar falando novamente com vocês. Bom E nós tivemos um trabalho, um esforço muito grande para conseguir, para tentar não tratar ao mesmo tempo o PPA 23, 23 e o PPA 24, 27, mas não teve jeito. Acabou que nós tivemos uma sobreposição deles nesse momento. Mas vocês estão com uma tarefa e a gente vai conversar um pouco sobre ela e eu vou aproveitar essa reunião também para a gente rememorar um pouco aqueles conceitos que a gente trouxe na época de elaboração do PPA no longínquo 2023. Antes disso, eu quero apresentar para vocês o nosso subsecretário. Diego, você gostaria de dar algumas palavras para a nossa equipe? Obrigado, gostaria sim, Hugo, obrigado. Bom dia a todos, pessoal, é um prazer estar aqui. Gostaria de aproveitar a oportunidade para me apresentar também. Eu sou Diego, estava na Secretaria de Economia à frente do regime de recuperação fiscal e recentemente me foi dado esse grato desafio de estar aí à frente da Subsecretaria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Economia. Gostaria de me colocar à disposição de todos vocês, né, sem prejuízo de toda a equipe da subsecretaria que já está à disposição, que já faz interlocução com os senhores rotineiramente. A gente também aí fica de portas abertas para qualquer conversa, discussão em conjunto com a nossa equipe. E aproveitar também, Hugo, Patrícia, Eduardo, que estão aí, né, que são os nossos superintendentes e gerentes, e todos vocês aí da rede de monitoramento do Estado, para aproveitar e chamar a atenção para o desafio que a gente vai ter esse ano, né? Colocar o PPA 24, 27 de pé vai ser um desafio, e a gente está aí com essas novidades em relação ao PPA, que impactam diretamente o monitoramento do PPA, né? A questão da vinculação da ação orçamentária ao produto. Então, a gente tem esse desafio, em um primeiro momento, um desafio interno, em um segundo momento, quanto da elaboração do novo PPA, contando com o apoio de toda a rede para colocar esse novo PPA de pé. E agora, uma vez o PPA 24/27 aprovado, para fins de revisão e monitoramento desse PPA, que a gente vai contar com o apoio de toda a rede também. Então, o apoio e essa interlocução com os senhores é fundamental, para que a gente consiga, de fato, colocar o monitoramento, o PPA de pé, o novo PPA, e com novidades que colocam o Estado na frente, na vanguarda do que há de se falar em monitoramento de planejamento de médio prazo, né? Então, é um desafio, a gente está ciente dessas dificuldades, né, Hugo? E que, em realidade, é um desafio, mas eu acho que toda mudança que vem para aperfeiçoar, ela incorre num desafio realmente para todos os atores envolvidos, e sem prejuízo do trabalho que vai se iniciar desse webinário, que é o primeiro de outros tantos que a gente pretende realizar, já destacar a importância nesse novo modelo da correta descrição das ações, dos produtos, para que essa vinculação esteja, digamos assim, efetivamente ativa, para que ela ocorra de maneira fluida, né? Então, a gente conta com o apoio de todos os senhores. Eu estou aqui no carro, eu estou indo para um outro evento, a equipe vai coordenar o restante do webinário. Então, reitero o prazer de estar aqui, esse desafio de estar nesse momento na subsecretaria, que é um grande desafio para todos nós, e me coloco à disposição. Obrigado, Hugo. Grande abraço e bom trabalho a todos. Obrigado, Diego. Bom, meus amigos, alguns de vocês já me procuraram, falaram, mas eu não lembro exatamente como que é a mudança do 2023 para o 24, 27, e eu ainda estou com algumas dúvidas. E sim, a gente tem feito um bom silêncio nisso, até para deixar vocês fazerem o fechamento do 2023 corretamente. Então, esse não vai ser o nosso último webinar, esse não vai ser o nosso último encontro. Esse está sendo um encontro para a gente resolver aquela questão da ligação de produto e ação, mas assim que o PPA 24, 27 for regulamentado, e assim que a gente conseguir fazer o fechamento do 2023, nós teremos outras reuniões, outros momentos, para a gente explicar. E aí sim, mostrando no CIPLAN, o que vocês têm que fazer, o que vocês não vão mais precisar fazer. Então, a gente ainda vai se aprofundar mais nesse assunto. Mas, inicialmente, até porque eu sei que alguns de vocês não participaram da elaboração do PPA e alguns outros estão aqui substituindo quem participou,
eu quero começar mostrando como eu enxergo o PPA de cada um dos órgãos. Vou compartilhar aqui a tela do Ciplan. Acredito que agora vocês estão vendo a minha tela de Ciplan. A tela de vocês é um pouco diferente. Então, sempre que eu preciso conversar com algum dos órgãos, eu venho aqui em relatórios de iniciativa. Órgão responsável, eu coloco o órgão que eu quero, e nesse caso aqui eu vou colocar o turismo, que eu e a Fernanda estivemos conversando ontem, e acho que vai ser um bom exemplo para a gente mostrar isso, e peço para exportar em Excel. Feito isso, vocês vão achar uma planilha estruturada nesse formato. Então, aqui eu tenho todas as linhas de tudo que foi planejado pelo turismo para o 2024. Seleciono todo, mando inserir uma tabela dinâmica. E aqui na tabela dinâmica, eu vou pedir para ele me mostrar quais são os programas que o turismo está envolvido. Ele tem envolvido no Mais Turismo. Quais são as iniciativas que ele tem envolvido. Então, ele tem 5 iniciativas. Vou pedir também para ele me mostrar o, o nome das entregas e o tipo das entregas. O tipo eu vou colocar acima do nome. E aqui eu consigo ver, por exemplo, que no programa Mais Turismo, existe uma iniciativa que chama Estruturação de Produtos Turísticos. Nessa iniciativa, nós temos dois produtos CIOP, o 18026 e o 18523, e que nós temos 7 serviços ligados a esses produtos. Estou mostrando para vocês, aqui eu consigo ver o esqueleto do planejamento que foi feito pelo turismo inteiro. Então, isso me ajuda muito a enxergar o que foi pensado no PPA, pode ajudar alguns de vocês também. Por que que eu puxei isso para a gente conversar sobre o formato desse PPA, para a gente relembrar um pouco? O PPA 2023, ele foi um PPA muito inovador quando nós fizemos ele. Então, a ideia é que ele fosse um PPA totalmente estratégico e que muita ao formato do que o governo federal estava propondo para o PPA dele. E aí nós aprendemos muito com esse PPA e resolvemos mudar algumas coisas. A primeira coisa é que quando a gente fala em PPA muito estratégico, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque muito estratégico é muito bom para a autodireção tomar decisão, mas para quem está na ponta, para quem operacionaliza o PPA e para quem no final do ano vai prestar conta dos seus gastos baseado no seu relatório do PPA, você precisa também ter alguma coisa que não é estratégica. Então, o exemplo que eu citei durante toda a concepção, tudo bem que eu abri novos quartéis do Corpo de Bombeiros é estratégico, mas eu saber quantos carros que o Corpo de Bombeiros tem, quantos incêndios que o Corpo de Bombeiros apaga, pode não ser totalmente estratégico a nível de alta gestão, mas é fundamental para o Corpo de Bombeiros. Então, o primeiro ponto foi que nós criamos 2 níveis de entrega no PPA. Então, nós temos o produto, que está aqui, o 18523, que é um produto normal, e nós temos aqui também essa outra entidade que nós criamos, chamada de serviços. O serviço seria uma entidade que não seria tão estratégica, que não seria inovadora, ela vai ser só para políticas de continuidade, que dificilmente o órgão teria como isolar o orçamento dela, porque o Corpo de Bombeiros não vai lá, apaga um incêndio numa floresta, depois volta o caminhão para a cidade, ele vai apagar um incêndio na cidade, volta o caminhão, e nesse meio tempo ele faz revisão do caminhão, ele troca a água, ele troca o combustível. Então é muito difícil de você orçar esse serviço isoladamente, e também muitas vezes é difícil de você prever a execução dele, porque ele é feito sob demanda. Então, quantas consultorias o turismo vai fazer? Não sei, depende muito de quantas consultorias serão requeridas pelo turismo. A função do turismo é muito mais ele estar preparado para fazer essas consultorias do que
simplesmente falar uma previsão de quantas que ele vai fazer. Vou É fazer um lógico, arroz, um feijãozinho, assim, bem pouquinho, não? é lógico que internamente a equipe da Fernanda sabe, tem ali a previsão, e é nessa previsão que eles fazem a estimativa de custos. Então, o serviço, vocês só vão monitorar ele, não existe estimativo, não existe publicado no PPA o serviço, não está publicado quanto vocês estão estimando de custo dos serviços e nem qualquer meta deles, porque a gente entende que isso não é tão interessante assim. Produto, ao contrário, produto você tem estimativa de preço, você tem meta e você vai ter uma ação associada ao produto. Ah, mas a consultoria que eu vou fazer, onde que vai estar o recurso financeiro, onde que vai estar a ação que eu vou utilizar para essa consultoria? Nós criamos aqui esses produtos de gestão. Então, toda vez que em uma iniciativa tiver um produto com o nome gestão, a gente entende que esse é um produto mais genérico, que a meta dele vai ser 100% ou vai ser é a mesma coisa para todos os anos, e que a função dele vai ser um grande guarda-chuva para esses serviços. Para quem estiver mais atento, vai perceber que esse produto de gestão ele é meio que ali um meio termo entre a metodologia do 2023 e a metodologia do 24/27. E é exatamente isso que a gente pensou mesmo, não fazer um choque muito grande nesse momento, porque a gente não conseguiria conciliar todas as vertentes. Então, dessa forma, eu consigo ter toda essa estrutura, toda a inovação que eu quero para o PPA 24/27 e ainda assim permitir ao órgão algum fôlego, alguma trabalhabilidade para que ele consiga trabalhar ali no nível de serviços. Então, o órgão consegue mostrar o que ele realizou, mesmo que não seja alguma coisa extremamente estratégica. Também conseguimos manter uma das características importantes do 2023, que é uma certa flexibilidade orçamentária. Então, no 2023, você não tinha na publicação do PPA as ações orçamentárias. Isso veio ser complementado diretamente pela LOA. Ou seja, a LOA não muda o texto do PPA. Nós mantivemos isso aqui. Só que no formato LOA, no formato 2023, a ação estaria ligada no que hoje aqui a gente tem iniciativa. E aí, tudo que está abaixo da iniciativa, você pagaria com uma só ação. Qual que é a desvantagem desse formato? A vantagem é porque ele é simples. A desvantagem? A desvantagem é que todo final de mês a Eliette tinha que ir lá e falar: ah, eu acho que 5% dessa ação foi para aquele produto, eu acho que 10% dessa ação foi para aquele outro produto. E aí você tinha que ficar lendo nota de empenho para ter certeza do que era e do que não era. E no 2024 nós vamos automatizar isso. Então, eu tenho uma ação que vai estar ligada no produto turístico estruturado, e toda vez que houver uma liquidação nessa ação que vai estar ligada aqui, ela vai vincular automaticamente ao produto. Então, caberá à área de finalística de trabalho do CIPLAN apenas a questão de falar para qual município que esse produto foi colocado, qual a quantidade desse produto, só fazer aquela distribuição que vocês já fazem. Isso vai dar uma maior segurança e simplicidade para o trabalho de vocês. Aí a gente tem aquele risco que o Diego abriu os trabalhos falando dele. Hoje, se vocês têm uma liquidação em uma ação que tem muitos produtos e de repente vocês olham, não, essa liquidação não era exatamente para esse produto, então será que dá para a gente fazer um decreto, inserir no outro produto para justificar essa liquidação? Será que dá para eu entender que essa liquidação faz parte de algum dos outros produtos da ação? Então, hoje a gente ainda consegue tentar ajustar alguma coisa que foi feita não da forma mais precisa possível. PPA 24/27, isso vai ser impossível. A pessoa liquidou em gestão da estruturação de produtos, algo que era para ser produto turístico estruturado, ela vai ter que cancelar pagamento, vai ter que cancelar liquidação, vai ter que cancelar empenho e vai ter que refazer tudo corretamente. Então, por isso que a gente está sempre frisando. Ajudem o finalístico de vocês, ajudem os SGIs,
O PPA vai funcionar muito bem se a gente não tiver aquela lógica do liquida onde tem espaço. Se começar a fazer, é, se o finalístico, o financeiro não for muito bem assessorado nesse ponto, ele vai dar muito dor de cabeça para vocês na hora de prestar contas. Bom, aqui eu falei um pouco de como está o nosso PPA, o 24,27, até porque eu acho que a cabeça de vocês agora deve estar muito misturada, porque vocês estão fazendo o fechamento do 2023. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre esse ofício que vocês receberam, sobre essa planilha. Já apresento também o Juarez. Apresento não, já informo que o Juarez também está presente na reunião, porque esse trabalho foi feito em conjunto. E, Juarez, tenha liberdade de pedir a palavra a qualquer momento, tá? Ah, eu estou observando aqui no chat e já vou reforçar essa atividade que vocês estão fazendo. Coloquem lá no chat o nome de qual órgão que vocês estão, para que aí no final a gente tenha uma lista de presença de quem participou desse webinar, por favor. Vamos falar agora do motivo da nossa reunião. Ofício 9 de 2024. Então, o tempo inteiro a gente está aqui falando para vocês, olha, vocês vão ter, cada produto vai ter, cada ação vai pagar apenas um único produto. E é isso que garante a nossa vinculação automática. Porque se eu tenho uma ação, a partir do momento que liquida naquela ação, não tem por que eu ir lá manualmente tentar falar, não, 10% disso é para aquele produto, 10% é para o outro. Só tem um produto lá dentro da ação. Então, isso vai ser a nossa liquidação automática. E para isso, a gente vai ter uma estrutura de ligação dos dois sistemas, do CIOP e do CIPLAN, que vai ficar. Nenhum de vocês vai ver essa estrutura, ela vai ficar oculta nos sistemas, mas é ela que vai indicar essa ação para tal produto. E aqui eu vou pegar como exemplo o da FAPEG. Então, a FAPEG ela tem duas entregas, dois produtos. O produto 2397, que é concessão de auxílio em CTI, e o produto 2398, concessão de bolsa em CTI. A primeira tarefa que vocês vão ter olhando para esse ofício. Vocês vão pegar aquela planilha, vocês vão olhar lá a coluna E vão olhar a coluna W e vocês vão olhar. Não, realmente a equipe do Hugo fez essa ligação certa. Realmente, que a ação que vai pagar o produto auxílio em CTI concedido é a ação 2397. A ação que vai pagar o produto bolsa de CTI concedido é a 2398, concessão de bolsa em CTI. Em muitos casos, esse nome está bem parecido, está bem fácil de fazer essa ligação, como é o exemplo aqui da FAPEC. Em alguns outros casos, que a gente não conhecia tão bem o produto, ou que o nome não estava sendo tão claro para a gente que não é do negócio, então existe a possibilidade de ter acontecido algum equívoco. E aí eu preciso que vocês verifiquem isso. Até porque também, de repente, vocês, na hora de fazerem a LOA, tiveram uma visão diferente da nossa. E o importante é a visão de vocês nesse ponto. Então, aqui a gente precisa conferir se a coluna E está de acordo com a coluna W. Primeira dica: se tiver ação repetida na coluna E, então já está errado. Porque uma ação vai estar fazendo referência a apenas um único produto. Então, a ação repetida lá já existe algum equívoco. Juarez, aqui eu estou orientando eles, como a planilha está protegida, a caso encontrem algum erro no próprio ofício, é, res- apontar esse erro para a gente, para que a gente possa corrigir. É esse mesmo direcionamento? Isso, isso. Se tiver essa vinculação equivocada, vocês podem, no ofício de devolução do processo, já indicar essa correção. Perfeito.
Obrigado. Bom, eu vou passar por tudo que vocês precisam fazer e aí depois a gente abre perguntas, a gente abre uma das planilhas, eu estou com algumas aqui abertas e a gente pode conversar mais especificamente. Segunda tarefa que vocês precisam fazer. Quando foi lançada a LDO já pediu que a gente fizesse uma publicação de um anexo que referenciasse as ações, as entregas. Tá, já fazia um parênteses. Vocês estão me ouvindo falar hora produto, hora serviço e hora entrega. Então, a gente está tratando como entrega o nome genérico para produtos e para serviços. Então, quando eu falo entrega, eu estou falando produtos e serviços. Então, a LDO já pedia para a gente para referenciar as ações que estão aqui na coluna E com as entregas que estão lá na coluna W. E pedia também uma caracterização para essa ação. O que é essa caracterização? Primeiro, uma descrição dessa ação, a finalidade, para que essa ação serve. Segundo, a gente está pedindo também um detalhamento de como essa ação vai ser implementada. Ah, eu tenho uma ação que vai ser implementada por meio de um convênio. Eu tenho uma ação que vai ser implementada por meio de licitação normal, aquisição, ou no caso da própria FATEC, eu tenho uma ação que vai ser implementada por meio de editais. Sempre que as áreas centrais conhecerem mais do serviço de vocês, vai facilitar qualquer tomada de decisão nossa e vai fazer com que a gente atrapalhe menos a vida de vocês. Então, por exemplo, eu estive conversando com a Solange e com a Luciana ontem. Para a gente saber que para a gente saber que o produto deles vai ser entregue por meio de editais, é importante, porque se em algum momento alguém falar, não, mas vamos precisar de fazer uma restrição de orçamento aqui para esse produto, a gente já sabe que esse produto tem um compromisso legal previamente firmado pelo edital. Não é tão simples, a gente vai ter que ler o edital antes de fazer uma mexida nele. Então, isso faz parte do motivo da gente estar pedindo cada vez mais informações para vocês. E aqui também, a gente está pedindo a base legal. Por quê? Tem alguns desses produtos que vocês não têm nem a opção de não executar. Então, você vai ter ali o cofinanciamento da saúde. Existe uma base legal que obriga a saúde a fazer isso. A saúde não pode optar por fazer ou não. De repente, o produto ele é executado por meio de um TAC, por alguma legislação federal. Então, a gente também está pedindo que vocês coloquem mais essa referência para ajudar a gente aqui na hora de fazer qualquer alteração nisso, ou qualquer proposta para isso. A planilha de vocês está quase toda protegida, e essa alteração, nós fizemos a sugestão, que está aqui nas colunas H e K, tem também a descrição do produto que vocês já tinham feito, que está lá na coluna AA, e que pode também servir de referência para vocês. Em muitos casos, serviu de referência para a gente. E aí, vocês vão utilizar para vocês as três colunas que estão desprotegidas: a L, a M e a N. O detalhamento. O detalhamento está aqui na coluna I, a sugestão que nós fizemos. Gostei desse detalhamento. Copio aqui e colo aqui na L. Não, eu quero que esse detalhamento seja exatamente igual à minha descrição do meu produto. Vou lá na A, copio aqui, colo aqui. Não, não gostei de nenhum dos dois. Eu vou aproveitar essa oportunidade para descrever melhor a minha ação. Eu vou fazer essa descrição aqui na L. Então, vocês têm essa liberdade. Nós colocamos sugestões para vocês, mas vocês têm essa liberdade de fazer essa alteração. Lembrando que esse detalhamento, essa descrição, essa base legal, nesse momento nós estamos falando da ação. Porque existem algumas ações que vocês já têm algum histórico, já tem um nome que tem sido utilizado no PPA 2023, e aí vocês podem, inclusive, colocar alguma coisa disso nisso. Equipe do orçamento, quer falar alguma coisa a respeito dessa área? Não, você já falou tudo. Tá, perfeito. Deixa eu fazer as perguntas. Perfeito. Uma terceira tarefa, e agora essa está muito ligada aqui na área do planejamento,
Então, eu estou usando aqui a FAPEG, por exemplo, de exemplo, porque foi a última pessoa com quem eu conversei ontem sobre esse assunto e a gente viu algumas coisas interessantes que são importantes da gente pautar. Produto, produto 18052, bolsa de CTI concedida, na última linha, coluna W. Ele vai ser financiado, o orçamento dele está disponível na ação 2398, que é concessão de bolsa em CTI, tá na coluna E. O que acontece? A LOA foi encaminhada para a Lego com um prazo muito curto em relação ao PPA. Para vocês. Para a gente, esse trabalho foi quase que simultâneo. Então, a gente ainda estava trabalhando o PPA e, ao mesmo tempo, o orçamento trabalhando a confecção da LOA. Então, e ainda assim, a gente teve uma diferença das cotas que foram entregues para os órgãos, porque a gente está mantendo esse realismo fiscal e a gente está trazendo a informação sempre atualizada. Além do que, é saudável que a cota de LOA seja um pouco menor do que a cota de PPA. Não muito maior para vocês, para dar a sensação de que aquilo é inviável, mas um pouco menor, até porque se a situação melhorar, se vocês conseguirem suplementações, vocês conseguem justificar o aumento de cota, vocês já têm um planejamento feito. Se a gente faz a LOA exatamente igual ao PPA e surge uma suplementação, e agora? Para que eu vou usar esse dinheiro? Já que não tinha nada planejado, para que eu vou usar esse orçamento? Então, durante a elaboração do PPA, no longínquo ano de 2023, a FAPEG foi lá e criou uma entrega chamada Bolsa de CPI Concedida, produto 18052, e diz que para resolver o problema para o qual esse produto estava sendo pensado, ele ia precisar, em 2024, de entregar 800 bolsas. E que para entregar essas 800 bolsas, eles iam precisar de 45 milhões. Veio a LOA, criou-se a ação 2398, concessão de bolsa de CTI, e a FAPEG, na hora de distribuir o orçamento, por motivos da FAPEG, ou porque veio menor, ou porque houve uma nova ideia, ou porque o valor da bolsa diminuiu, por algum motivo, a FAPEG alocou nessa ação 22 milhões 172 mil. O que acontece? Ela alocou nessa ação cerca de 50% daquilo que ela falou que seria necessário para cumprir com a meta física de 800 bolsas concedidas. Então, esse número de 800 bolsas concedidas, nós estamos tratando como linha de base. E ele é fixo, vocês fizeram no PPA, tá publicado. Ele tem brincado aqui que é a nossa linha de base sagrada. Ninguém vai mexer nele o tempo inteiro. Sempre vai chegar em 2027 e a gente vai estar sempre referenciando os valores que foram planejados em 2023. Porque eles são os valores que falam do problema que precisava ser resolvido ou da oportunidade que precisava ser aproveitada. Agora, também é saudável que o órgão faça um ajuste de planejamento a cada ano, de acordo com a situação fiscal do ano. Porque senão você pode tornar essa meta tão distante da realidade que ela deixe de ser uma meta e vire um sonho. Então, a nossa pretensão é ter outras camadas de meta para a gente ir acompanhando o que vocês estão fazendo e que vão ser atualizadas na mesma janela que estão sendo atualizadas está sendo atualizado o orçamento, ou seja, na LOA e nas leis de crédito. Mas não vou entrar em detalhes nesse momento, porque a gente vai ter a hora de conversar sobre isso. Mas o fato é que a LOA trouxe 50% do orçamento que eles precisavam para fazer esse produto. Então, dificilmente, se não houver nenhuma alteração na situação, a FAPEG vai chegar em dezembro e vai chegar para a gente e falar: eu consegui cumprir 800 bolsas. Pode até acontecer.
Porque de repente o planejamento inicial foi equivocado e, e a bolsa ficou mais barata realmente, ou porque houve uma nova situação e houve um novo modelo de bolsa, mas isso não é o que o produto está indicando para a gente. Então, como o planejamento foi feito em 23, e agora a gente já está colocando a proposta, a situação de 24, e planejamento, ele não foi feito para dar certo, porque dar certo é a adivinhação, planejamento sempre precisa de ajuste, sim. Então, aqui tá, a gente está oportunizando a vocês fazer algum ajuste de metas. Então, se a FAPEG achar que é conveniente, aí eu não quero correr o risco de chegar em dezembro e falar que eu cumpri só 50% da minha meta. Então, nesse momento que eu já tenho a Lua indicando que o orçamento deles é 50% do previsto inicialmente, então, se a FAPEG quiser, ela pode baixar essa meta para 2024. Então, de repente, ela colocaria umas 400 bolsas, e aí ela vai fazer isso e justificar por que ela está fazendo essa redução de meta. E essa justificativa é simplesmente justificar por que tem menos orçamento? Não. Ela vai justificar, inclusive, por que ela alocou menos recurso. Porque ela poderia, de repente, ter alocado todo o recurso aqui na Bolsa e falar da Bolsa para minha prioridade. Mas ela optou por alocar só 22 milhões. Então, ela pode escolher reduzir essa meta, justificando os motivos dessa redução. Eu já vou aqui alertar. Justifiquem de forma clara, de forma real, até porque a gente quer também intenção nossa, deixar uma certa transparência nessas justificativas, para não ficar uma coisa muito fechada. A gente quer contar, a gente quer chegar no final desse PPA e conseguir contar a história inteira de cada um dos produtos de vocês. Então, isso eu falei do 18.052. Agora, vamos olhar também um pouquinho para o 18.047, 074, o auxílio em CTI concedido. O orçamento do auxílio em CTI concedido está lá na ação concessão de auxílio em CTI, na 2397. Em 2023, a FAPEG falou, não, para esse auxílio, eu preciso de fazer pelo menos 20 auxílios. E para fazer esses 20 auxílios em 2024, eu vou precisar de 12 milhões e meio, mais ou menos. Só que na hora de fazer a LOA, na hora de alocar o orçamento nas diversas ações, a FAPEG, por motivos próprios, resolveu alocar 18 milhões nessa ação. E aí, quando eu falo por motivos próprios, é lógico que isso é motivado, é lógico que existe uma razão por trás disso. Eu só não sei essa razão ainda. Então, acontece que para essa ação, a FAPEG colocou a 146% do que foi previsto do que foi pensado inicialmente lá no PPA. Se a FAPEG executar exatamente como está agora, e se não tivermos nenhum problema, nenhuma intercorrência nesse ano, vai chegar em dezembro, relatório de prestação de contas de 2024, e a FAPEG vai falar lá, não, eu executei mais de 100% do meu produto. O que já mostra que existiu ali algum descompasso com o planejamento. Mas pode ser que tenha alguma intercorrência. E aqui eu vou citar uma, não estou falando que isso vai acontecer, mas só estou falando que a transparência desse novo modelo permite, inclusive, essas inferências. De repente, o presidente da FAPEC fala, não, eu preciso fazer uma redução de empenho em algum lugar, e aí ele olha para esse produto lá em setembro e fala, não, peraí, vocês já executaram 110% do planejado? Não, então peraí, já cumpri minha meta era 100%. Então, já não quero mais que vocês façam esse produto. E aí vocês podem ter ali um corte desses 18 milhões, porque vocês já bateram a meta. Então, também é saudável que se faça um ajuste nessa meta. E vocês vão observar aqui que eu estou tomando muito cuidado com o adjetivo. Eu estou colocando a palavra saudável, conveniente, adequado, e não estou falando a palavra obrigatório. Porque o órgão que quiser manter a meta que ele teve,
mantenha e, e a gente vai tratar essa meta com uma meta que foi estabelecida no PPA. Mas eu acho que é interessante sim esse ajuste. E aí surge uma pergunta, principalmente daqueles que conhecem mais de planejamento. Ah, mas espera aí, você está mudando a meta durante as execuções? Porque quando eu vou entrar numa corrida, eu chego lá e falo, eu vou correr 12 quilômetros. Como assim agora eu vou mudar, eu vou correr 6 quilômetros? A gente está fazendo um ajuste. Por que que é meta? Porque a meta ela é estabelecida antes da execução. E aqui a gente está fazendo o ajuste antes da execução. Então, LOA de 24, a LOA ainda não está sendo executada. Então, antes da execução da LOA, a gente vai fazer esse ajuste. Ah, vai sair um crédito suplementar. Então, antes da execução desse crédito, a gente faz o ajuste. A gente não vai fazer ajustes em final de corrida. Não é aquele negócio. Opa, saí correndo aqui, me deu cãibra com 5 quilômetros, então agora minha meta é 5 quilômetros. Coisas acontecem, intercorrências acontecem. Em algum momento, de repente, vocês vão precisar chegar no relatório de prestação de contas e falar: olha, não consegui correr os 12 quilômetros porque me deu cãibra. E isso faz parte, essa explicação faz parte do planejamento, faz parte do caminho do produto. E, e isso a gente também precisa manter. Uma última coisa que eu trouxe nessa apresentação, e também é só frisar isso novamente, e eu vou falar isso toda vez que eu encontrar com vocês, muito zelo na hora de liquidar ou fazer a liquidação na ação correta. Porque para o 24, 27, PPA novo, isso vai ser muito transparente e isso não vai existir uma possibilidade da gente não ter que desfazer para refazer corretamente. Então, já saiam dessa reunião, você vai acabar aqui, vocês vão almoçar, já voltem, já conversem com o SGI, já conversem com o financeiro, já fiquem no pé deles, assim como eu ficarei no pé de vocês. Antes de abrir para as dúvidas, eu vou mostrar uma planilha, conforme foi enviado, porque eu não sei se todos vocês já abriram a planilha. Parece que eu estou aqui aberto. Vou abrir a planilha da CGE. Então, eu minimizei bastante, só para a gente dar uma olhada nos campos dela. Em verde, vocês estão vendo aqui falando informações que estão contidas na LOA. Em laranja, as sugestões que a economia está fazendo para vocês para aquela segunda tarefa. Em azul, os campos que vocês vão preencher para aquela segunda tarefa. E nesse verde água, as informações que vocês fizeram no PPA de vocês, as informações que foram publicadas no PPA. Uma das intenções dessa planilha foi passar para vocês toda essa gama de informações para que vocês pudessem ter a visão do todo antes de descrever essas ações. Uma das coisas que causou uma certa confusão ontem, na parte de descrição da LOA, quando vocês têm serviços, vocês vão ver que aqui no campo, na coluna E, que é o campo de ação, vai estar repetido o nome do serviço. Ah, então significa que vai se criar uma ação com o nome cidadão atendido pelo projeto Embaixadores da Cidadania? Não, isso é serviço. Então, isso não tem ação, não vai aparecer na LOA, isso vai ser tratado como serviço. E vocês vão ver lá na coluna Z, que ele está aqui marcado, é um serviço, o serviço não tem ação associada diretamente a ele. E vocês vão ver na nossa coluna, nossa coluna W, que é exatamente o mesmo nome da ação. É o mesmo nome que está naquela coluna, cidadão atendido pelo projeto Embaixadores da Cidadania. Então, aqui eu tenho as ações vieram primeiro que os produtos, organização do Excel. As ações não, desculpa. Os serviços apareceram
nas linhas iniciais, a organização disso foi do Excel, mais aqui para frente, aí eu tenho aqui já o que é produto e o que vai precisar de ação. Então, aqui eu já tenho é, a unidade orçamentária, é, o programa, o nome da ação. Então, aqui na coluna E eu tenho que a ação vai ser governo aberto e participação cidadã. Vou lá no W. É, essa ação vai estar pagando o produto Gestão da Iniciativa de Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã. Então, aqui eu já sei que pelos nomes eu acho que está certo essa ligação. E por ser um produto que o nome dele está começando como Gestão da Iniciativa, então eu também já sei que esse é aquele produto um pouco mais guarda-chuva, que é o produto onde vai estar o orçamento para pagar aquele tanto de serviço que vai estar nessa iniciativa. Falei muito e agora eu quero ouvir vocês. Dúvidas? Eu vou pedir para vocês irem levantando a mão, que aí eu vou chamando vocês para falar. Guilherme, o EG. Por favor, Guilherme. Bom dia, Hugo, bom dia a todos. Hugo, tá me ouvindo bem? Tá. A minha dúvida é um pouco atrás que você falou sobre a LOA, a PPA, a LOA tá um pouco menor que o planejamento, que é o ideal. Sim, só que o problema é que a gente trabalhou com cotas, né? Então, por exemplo, no PPA, quando iniciou o processo do PPA, a gente trabalhou com a cota X, aí foi diminuindo, e chegou numa cota X final. Na LOA foi a mesma. Então, assim, o que a gente trabalhou foi o quê? Os produtos do PPA em consonância com ações da LOA com o mesmo valor, eu digo, o mesmo valor finalístico. Entendeu? Então não tinha como a gente colocar a menos na LOA, mais na LOA, porque não teria um alinhamento, planejamento, orçamento. Por isso que a gente fez assim. Então, você pode ver que da UEG vai estar praticamente a mesma coisa, PPA e orçamento. Então, assim, até a gente alterar a meta agora fica estranho. Perfeito, Guilherme. Então, o seu caso é um caso que não vai precisar de alteração de meta nenhuma, e você nem conseguiria fazer isso, porque como que você vai justificar uma alteração de meta se o que você previu em 2023 e o que você previu agora para início de 2024 é exatamente a mesma coisa? Então, para você não ter alteração nenhuma, tá ótimo. Até o caso mais desejável é o seu. Alguns Tá. órgãos tiveram alguma alteração, outros não. A gente tem um caso aqui que é um produto que a gente pensou no PPA e que quando foi fazer a LOA, a equipe lá da SOD não criou a ação e achou melhor não criar e colocar dentro de uma ação de gestão e manutenção, que era um produto que a gente pensou para desenvolvimento organizacional dos servidores. Então, assim, aqui está na planilha, até ele está aqui como produto ainda no PPA, só que ele não tem ação orçamentária na LOA. Aí, na planilha, nessa linha que está esse produto, eu coloco alguma informação aqui que não foi criado o produto na LOA ou deixo aí que está? Deixa do jeito que está. Tá. Vou explicar Mas aí para esse todos. produto lá no PPA ele vai sumir, porque ele não tem ação orçamentária. Ele tem um produto, mas ele não tem ação orçamentária. Ele não tem ação orçamentária, então você Não, ele não não vai foi criado. executar ele como um produto e ele não Não. vai aparecer no Ciplan para você. Ah, Aparece tá. nos relatórios que a gente tira de planilha, ele aparece. Mas na hora de monitorar, você não vai monitorar ele porque ele Tá. não vai ser executado. Então eu não vou ser prejudicado porque eu coloquei uma meta física lá, uma Não, meta física. Se ele não vai ter orçamentário, eu não vou ser prejudicado no meu percentual de execução do físico, né? não. No Tá, seu relatório de prestação de contas de final de ano, ele não vai aparecer. beleza. Vou explicar para os colegas o que aconteceu com esse produto. Então, nós temos alguns produtos, às vezes, que estão ali num ponto que é meio difícil da gente entender se ele é gestão manutenção ou se é, ou se ele é realmente finalístico. Então, por exemplo, veículo frota. Frota para aqui para economia, frota para. Pega um órgão mais meio ainda. Frota para CGE, eu usei esse exemplo. Frota para CGE é certeza que gestão em manutenção. Não faz parte do trabalho finalístico da CGE colocar frota. Agora, de repente, ali para a polícia, frota mantida pode ser um produto finalístico importante, porque eles trabalham com aqueles carros fazendo ronda.
Então, alguns produtos eles estão nesse limiar. Esse produto do EG foi um produto que no PPA ele foi citado, tinha até meta para ele, mas aí quando a gente foi fazer a primeira leitura dele já com o viés de LOA, a gente chegou à conclusão de que ele tinha muito cara de gestão e manutenção. Então, ele não foi colocado orçamento para ele, porque aí ele vai ser desenvolvido junto à gestão e manutenção. Fábio Souza, Seduc, por favor, pode fazer uso da palavra. Bom dia, Hugo, tudo bem? Bom dia. A dúvida é questão nossa, que é o que a gente deu uma olhada na planilha, e é a respeito dos produtos que são regionalizados. Na planilha, trouxe, que a gente conseguiu identificar aqui, apenas uma região. Então, quando a gente pega, por exemplo, a ação transporte escolar, que nós temos previsto nela inicialmente 235 milhões, esse produto ele é regionalizado. Só que só consta aqui para nós uma região, entendeu? Na metafísica, a gente só tem uma região. Então, esse total que aparece aí é uma região. Então, a gente tem o total da LOA, a gente tem o total de financeiro previsto no PPA, que foi 280 milhões, e a gente na LOA a gente conseguiu alocar 235, só que de metafísica prevista nossa, a gente só tem a metafísica de uma região. Entendi. Juarez, esse caso, então provavelmente isso deve ter sido sistema que deve ter acontecido com todos os produtos que têm regionalização. Porque Exato, a gente percebeu isso em todos que estão. Os que é, são estado, eles vieram certo. Agora, os que são regionalizados, ele está apresentando esse... na hora de fazer a planilha, a gente deve ter filtrado ela, e no filtro, como o valor financeiro ele está ligado ao produto, ele vem correto. Mas como as metas físicas estão ligadas às regiões, talvez no tratamento da planilha que a gente fez, talvez tenha ignorado as regiões. Já Isso. vou te Hugo, falar então o seguinte, o Fábio. Jean tá falando. Fala, já. Desculpa aí intrometer, mas deixa a gente dar uma olhada nesses casos aí que tem essa regionalização. Pede para ele entrar em contato com o Alex ou o Murilo para a gente corrigir isso aí. Tá ok? Mesmo tendo uma regionalização, o nome da entrega não é O Raima está me alertando aqui também que a única coisa que vai estar diferente é a metafísica. Então, Tá por ok. que o Fábio tá colocando essa problemática? Porque aí, quando ele for fazer a comparação do percentual que está na LOA com a metafísica, o produto dele fica prejudicado, porque, na verdade, tem só um pedaço da metafísica ali. Então, Fábio, eu já vou te pedir que. Eu tenho certeza que vocês não vão parar para esperar a gente fazer essa análise da planilha, até porque o tempo é curto. Vocês têm a informação correta do produto. Então, se vocês forem fazer essa alteração de metas, façam a alteração de metas baseada na informação correta, enquanto eu, o Jean e o Alex fazemos essa revisão dessa planilha para os produtos que têm regionalização. Obrigado por Certo. alertar. Aí a gente tem um outro produto que foi que ele veio zerado. Na planilha ele apareceu zerado também, metafísica e financeiro. Aí depois, se você puder dar uma olhada nesse. E ele está como produto? Isso. Tá. Me passa o nome dele, me passa no chat o número Tá desse ok. produto, que eu vou olhar e te respondo no WhatsApp depois. Certo? Obrigado. Ok, valeu, obrigado. PM, Celine, por favor, pode falar. Bom dia. Todos ouvem? Bom dia, ouvimos sim. Tá. Nós identificamos algumas contradições nos valores que a gente tinha de controle aqui. Então, por exemplo, teve alguns valores que a gente tinha de lançamento no Piloa, no Celnet e outros de PPA no valor de 500 mil. Mas na coluna específica desta planilha veio um valor 510 mil. Estou dando um exemplo didático. Então, a gente vai ter que fazer uma justificativa,
mas a gente de fato não sabe por que aquele valor virou 510 mil nesta planilha. Mas você está falando que São alguns valores Então, essa divergentes. divergência está na LOA, no valor de LOA ou no valor de PPA? Lua. Celine, é o seguinte, você lembra que lá no CIO aparecem dotações com 10 mil, que é porque para segurar alguma fonte de recurso que você tem expectativa de receber recurso, alguma coisa, a gente abre uma dotação com 10 mil. Mas aquela que você pretende executar mesmo, que você preencheu e teve cuidado de fazer o cálculo do valor que você necessita, seria os 500. Então, como é a mesma ação, somente muda a fonte, a gente cria uma fonte de 10 mil e coloca, e a outra fonte que você realmente tem certeza que vai ter o recurso, são os 500. Mas como é a mesma ação, na hora de consolidar, a gente soma isso aí. Quando você falou 510 mil, eu identifiquei o que tinha acontecido. Porque a gente abre várias ações com algumas fontes que a gente não tem certeza que o recurso vem, a gente coloca 10 mil nela só para segurar a dotação. Então, na hora de consolidar, a gente soma por ação e não por fonte. Então, por isso que vem esses 10 mil a mais aí na dotação, mas isso você não precisa tomar nenhuma atitude relacionada a essa divergência desses 10 mil. Às vezes é uma divergência de 30 mil, porque a gente abre 3 dotações de fontes diversas, de 10 mil cada um, isso que dá essa Tá. divergência Então, pequena aí então, nesse nestes relatório. casos específicos, a gente não teria exatamente uma justificativa para lançar. Não, não, não. E a questão dos valores da LOA já foram aprovados, está na LOA. Se a gente tiver que fazer alguma alteração, a gente vai fazer linha suplementação, né, para fazer os ajustes. O que a gente gostaria mesmo que vocês focassem na descrição das ações, para ver se está coerente com o que vocês pretendem fazer com aquela ação, que aí vocês são o dono do negócio, vocês sabem melhor que a gente. Certo. A gente teve uma outra contradição aqui. Na verdade, essa não é uma contradição, eu acho que é uma peculiaridade, né? Em relação à reforma, salvo engano. A gente tem ali uma diferença de 536 mil, salvo engano, que é referente a uma possibilidade de parcerias, convênios que poderiam vir a trazer um aporte financeiro, né? Então, não é nem reforma, não, é armamento, né? Então, neste caso, isso deu um conflito grande no percentual, mas a justificativa é a ação para a possibilidade de eu ter um aporte financeiro para equivaler àquele orçamento fonte fora tesouro, né? A ser inserido. Então, esse deu um percentual grande, mas eu acho que foi porque não foi considerado esse orçamento fonte convênio. Tá Então, aí a gente só vai fazer esperando uma o recurso, ressalva nisso, né? esperando o recurso entrar para ficar coerente com a sua meta física e financeira. Não tem problema nenhum. Se você tiver essa expectativa do recurso, quer dizer que a sua meta continua válida e você ainda continua se esforçando para atingi-la, né? Apesar de, nesse momento, a LOA não ter te entregado o valor que você pretende gastar. Certo. Obrigada. Nesse de 500 que está com 510, na verdade está dando uma diferença de 2%. Então, uma diferença de 2% eu acho que não seria uma diferença para se falar em alteração de meta. Não é como, por exemplo, no caso da Papel, que eu mostrei com uma diferença de 50%. Então, acho que 2% é o planejamento ainda, tá correndo tudo bem. Gente, mais alguma dúvida? Hugo, só uma dúvida com o Juarez rapidinho, até fora do assunto. O orçamento no C-Office tem previsão, ou Juarez? A gente está com a expectativa de até sexta-feira estar disponível, mas pode ser hoje ou amanhã. Tá? Assim, porque a gente está esperando sair a sanção da LOA a qualquer momento, de expectativa de acontecer agora de manhã. E aí tem um trâmite de sistema aqui, e a gente quer soltar esse orçamento essa semana ainda. Beleza. Mais alguém? Hugo, eu tenho uma última dúvida aqui. Larissa, aqui da Polícia Civil.
Em relação aos produtos do PPA 2020 e 2023, que aqui na planilha eles aparecem sem observações feitas por vocês, né? Então, com eles, os produtos que deixaram de existir, a gente não precisa fazer nada nesse caso da planilha. 2020 e 2023 vai se fazer o fechamento e aí a Uhum. gente vai começar um novo PPA. Então, alguns Sim. produtos foram inseridos também no PPA. Os outros Uhum. produtos que não foram inseridos nesse PPA, ele foi criado no nosso primeiro PPA. E todo PPA ele aparece, mas cada PPA Ah, ele conta a sua própria história. Então, não uhum. é que os produtos que estão no Cifrão hoje migram automaticamente para o próximo PPA. Então, começou o PPA, zerou a vida. Certo. Tá bom. Obrigada. Qualquer coisa, Larissa, depois me manda exatamente esses produtos que eu verifico certinho esses produtos para você. Tá, João? Uhum. Combinado. Obrigada. Mais alguma dúvida? Ah, deixa eu aproveitar, eu estou vendo o Cesário aqui. Ontem alguém da Agrodefesa me ligou e eu peguei o número para retornar e peguei o número errado e acabei não conseguindo falar com a pessoa. Então, se a Agrodefesa precisar de ajuda, tá? Estou à disposição. Bom, acho que é isso. Vamos agora, temos esse trabalho de finalizar esse envio da resposta desse ofício. Estamos também finalizando o fechamento do PPA 2023. E, em nome de toda a subsecretaria, coloco a nossa equipe à disposição de vocês para qualquer dúvida. Não percam tempo. Tem dúvida, qualquer uma, liga, passa o WhatsApp, chama a gente, que a gente dá um jeito de socorrer vocês. Grande abraço e um bom dia a todos. Obrigado. Até mais. Bom dia.